Entre as medidas do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que o governo enviou para o Congresso, existem algumas que visam reduzir a carga tributária que emperra o desenvolvimento do país. Setores com maior capacidade para gerar empregos, como a construção civil, terão isenção de tributos. O governo também vai ampliar prazos para recolhimento de impostos e de contribuições do INSS. Somente em 2007, a desoneração somará 6 bilhões de reais, mas nem todos os segmentos da economia foram beneficiados pela redução de impostos. Sobre o PAC e a reforma tributária, eu converso agora com o deputado Alfredo Kaifer, do PSDB do Paraná. Muito obrigada pela presença, deputado. Deputado, uma das maiores críticas em relação ao PAC aqui no Congresso Nacional é que as medidas seriam tímidas, são críticas mais ferozes da oposição, do PSDB, é isso mesmo? Eu também considero que sejam tímidas. Elas contemplam um valor de 504 bilhões em 4 anos, mas se dividirmos isso pelo PIB do período de 4 anos e se levarmos em conta a contribuição do governo nesse montante, nós podemos perceber que é um número inexpressivo, dá para dizer, dentro do contexto nacional. Ele vai depender muito mais da iniciativa privada, das estatais, do que do próprio Tesouro Nacional. Bom, isso também tem sido apontado como uma das falhas do PAC, que não teria incentivo suficiente para, vamos dizer assim, motivar investimentos da iniciativa privada. Eu considero assim que o PAC é um conjunto de medidas que já estavam postas, foram aglomeradas, foram ajuntadas e foram denominadas como PAC. É uma forma do governo dar resposta a um crescimento muito baixo que nós vemos repetindo principalmente nos 2 últimos anos, 2005 e 2006. Mas consideram que não são as medidas necessárias no todo para incrementar o crescimento do país. Há algumas coisas importantes que não estão sendo contempladas. Eu enumero, por exemplo, o setor da agricultura, do agronegócio, que o nosso estado, o Paraná, e da qual eu me considero origem, não foi contemplado. Nós não tivemos nenhuma medida que aponte diretamente como incentivo ao agronegócio, que, aliás, representa mais de 1/3 de todo o PIB nacional. Eu considero que nós vamos ter crescimento do PIB, inclusive por conta da agricultura e do agronegócio, porque ele por si só vai crescer. Com o PAC ou sem o PAC, por algumas circunstâncias favoráveis, mercado externo, exportação, melhores preços, nós vamos crescer na agricultura, creio eu, em torno de 3%. Esses 3%, se na composição de 1/3, vão somar perto de 1% no crescimento do PIB. Mas não é com a ajuda do governo, lamentavelmente, que o setor do agronegócio vai crescer. O senhor também defende que as medidas do pacote, do PAC, deveriam ser flexíveis a ponto de se adaptarem aos estados e às regiões, ou isso não dá conta num caso de uma medida macroeconômica ou de grandes dimensões como se propõe o pacote? Você mencionava alguns setores. Eu vejo que algumas áreas importantes, como o setor têxtil, o setor calçadista, que hoje enfrenta um problema muito sério com o problema do câmbio, teriam que ter uma atenção diferenciada. Nós achávamos que o setor exportador ele seria contemplado com algumas medidas compensatórias, porque considero que nós temos essas 3 principais travas que impedem o crescimento. Nós temos informações estatísticas de que só por conta da defasagem cambial nós temos 2% de diferencial no crescimento do PIB. Então, defasagem cambial, taxa de juro altíssima, burocracia e impostos altos são o tripé da trava do crescimento. Então, eles resolvidos, solucionados, nós teríamos um PAC muito mais dimensionado por si só.
O PSDB, o seu partido, listou e levantou supostas inconsistências do PAC para questionar os ministros que estiveram aqui no Congresso Nacional explicando o pacote e que foram questionados pelos deputados. As respostas dos ministros foram satisfatórias? Pelo lado do governo, desde o início, o PAC tem argumentos. Eu pessoalmente, e a bancada do PSDB, considera que há pontos positivos, sim. Principalmente as desonerações, os incentivos, o estímulo que tem se dado para alguns setores, o caso da construção civil, por exemplo, e o incremento na infraestrutura, tudo isso vai ter uma somatória positiva. Por isso que nós entendemos que tudo aquilo que for bom nós temos que apoiar. Mas, de modo geral, de forma ampliada, não é o PAC que vai resolver o problema do crescimento. Agora, e sobre a tramitação do programa aqui no Congresso Nacional? Foram criadas 4 comissões para analisar especialmente as medidas do pacote. E o governo tem pressa na aprovação, por isso mandou muitas delas por medida provisória, mas a oposição quer uma análise mais minuciosa. Em relação à tramitação, que vai passar por essas 4 comissões, e por essa disposição, oposição-governo, que avaliação só faz? Vai ser uma boa análise da maneira como o Congresso está se organizando? Eu vejo assim que você tem alguns pontos a serem questionados, mas entendo que os partidos de oposição não devam travar as medidas, a legislação que dê seguimento ao programa. Então, acho que vamos ter discussão sim, mas não vejo assim que haja uma trava tão forte por parte da oposição na aprovação das medidas. Deputado, o senhor assume pela primeira vez um cargo como deputado federal, sai na iniciativa privada direto para a vida política, via Congresso Nacional. Qual é a pauta prioritária da Câmara na sua avaliação nesse momento? Eu vejo assim, que o Congresso ele tem algumas coisas que ele precisa resgatar. Nós vivemos momentos de muita dificuldade, principalmente perante a opinião pública, em função de escândalos, de problemas no Legislativo que ele tem que resgatar. Então a credibilidade do Congresso tem que ser levantada. Nós temos que trazer uma maior independência, uma maior autonomia do Legislativo em relação ao Executivo. Isso foi amplamente debatido na sucessão, na eleição da mesa da presidência da Câmara. Então, essa separação de poderes é muito importante. E eu, como deputado federal, eu não vim ao Congresso para ser um chancelador de medidas provisórias. Penso que isso também tem que ser resolvido. Nós não podemos estar apenas discutindo atos e ações vindas do Executivo. Nós, Legislativo, temos que ter força suficiente também para propor leis e ter trabalho autônomo e não só aquilo que vem do Executivo, que é hoje a medida provisória que tranca constantemente toda a pauta da Câmara Federal. Deputado, os senhores assumem um momento importante, essa nova legislatura começa com, se a gente pode dizer assim, uma responsabilidade ainda maior, porque a Câmara coloca nas mãos dos senhores, os reeleitos e os novatos, vamos chamar assim, os calouros no Congresso Nacional, a responsabilidade de refazer a imagem desgastada. Então, eu queria sua análise final em relação à postura desses novos congressistas. Eu tenho muito claro que o Congresso ele tem que trabalhar de forma muito intensa, em especial no primeiro ano, porque é nesse período que se dá a resolução aos grandes temas, são as reformas que nós temos que discutir. Tem que ser feitas no primeiro ano, porque a partir do segundo nós já teremos eleições nas bases, muitos deputados já estarão com a sua atenção voltada para os seus estados, eleição de prefeito, esse envolvimento. Nós temos que trabalhar neste ano nas grandes reformas. A reforma política e fiscal, política partidária, reforma tributária e fiscal, reforma trabalhista e sindical e a reforma da Previdência. Então são temas importantes que eu considero que neste ano o Congresso tem que resolver. Muito obrigada, deputado Alfredo Kaiser, do PSDB do Paraná, pela entrevista.
Ok, muito obrigado. Obrigada por nos acompanhar. Até o próximo Palavra Aberta. Tchau.